Boa noite a todos. Meu nome é Luciana Vanzo, sou sócia proprietária da Humanamundi, sou psicóloga, então é um prazer imenso recebê-los essa noite para a gente falar sobre um assunto tão importante que é o câncer. Nós estamos falando sobre esse assunto para a gente falar além das campanhas, né? Não só sobre o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que falamos tanto nesses meses, né? Mas também falarmos sobre, além das campanhas, que é o câncer, que acomete tantas pessoas. Estão conosco hoje, nessa noite, doutora Daniela Imperador, nossa especialista, ela é ginecologista, especialista em saúde da mulher, doutora Juliana Yumi, clínica geral e geriatra no Hospital Sírio-Libanês, doutora Maria Cristina Barros, psicóloga, com especialização em psico-oncologista, também sócia proprietária da Humanamundi, e o senhor Plínio Kutaiti, coordenador do Centro de Práticas Integrativas do Hospital Sírio-Libanês. É uma honra tê-lo aqui conosco. Contamos também com a participação de Thierry Passos e Gilce de Abreu, jovens mulheres que tiveram câncer de mama e que vai falar um pouquinho sobre a história delas e tudo que elas vêm fazendo como projetos de vida. Vamos começar com a especialista em geriatria, a doutora Juliana Yumi. Juliana, prazer tê-la aqui. Quando o assunto é assistir um familiar, né, ou um amigo que foi diagnosticado com câncer, em um processo demorado, muitas vezes, né? Quais são os principais aspectos que você considera que devemos ter em mente para lidar nesse período? A gente acha super importante o acompanhamento da família e dos amigos. Nós, como profissionais de saúde, nós incentivamos isso. Já tem comprovação científica, inclusive, né, que a participação da família e dos amigos faz toda a diferença no prognóstico do paciente. Então, a nossa preocupação maior é na orientação, no acolhimento, tanto do paciente quanto da família e de todas as pessoas que permeiam, né, o paciente. E a dúvida mais importante que eles carregam é com relação ao manejo dos sintomas, do tratamento, das dúvidas e das fases que o paciente passa ao longo do tempo do tratamento. Primeiro, o diagnóstico, que também é muito difícil, tem as fases de toda a aceitação, e depois o tratamento. Então é super importante, a gente faz todo um acolhimento com muita sinceridade, com muita excelência de informações, né, para a família e para o paciente, sempre respeitando a autonomia e a vontade do paciente, até onde a gente vai trazer o familiar, que ele que vai dar todo esse sigilo médico, ele tem que ser respeitado, né? Então a gente trabalha nesse sentido. Segundo pesquisas, 80% dos maridos, né, dos companheiros, pedem o divórcio ou separação após ter uma companheira ou uma esposa diagnosticada com câncer. Do ponto de vista de consultório, qual é o impacto disso na saúde da mulher? Desde a suspeita do câncer até o diagnóstico propriamente dito, é um abismo, né? Essa fase, assim, parece rápido, mas é onde acontecem as maiores inseguranças, as maiores dificuldades. Então, o papel do médico nessa situação é super importante para poder tentar diminuir esse tempo, né, do diagnóstico e poder fazer essa paciente se sentir mais preparada quando ele vier. Então, o médico é o principal, eu acho, suporte, e aí vem uma outra rede de apoio, que seriam os familiares, os amigos, e o cuidador primário, que eu acho que é o marido, o namorado, né, que está ali do lado, então eu acho que ele é o principal. Então, essa rede de apoio ela vai passar por um processo meio parecido com o da paciente, de ressignificação, né, na vida toda. Então, vai passar pelo suporte, o fortalecimento psicológico, emocional, vai passar por uma fase que eu acho que é de dar um suporte nas decisões, né, você está dando um suporte que vai pôr em risco talvez a vida do companheiro, então, difícil também. Suporte financeiro, talvez, que é importante, e eu acho que segurar a barra, que é permanecer aquele ciclo da vida familiar ali, que eu acho que isso
é o mais difícil pro cuidador primário, né, que seria o marido, no caso. E isso vai mudar tanto psicologicamente como cognitivamente, eu acho, esse parceiro, que aí eu acho que culmina no divórcio, porque acho que não segura, não vai segurar todas esse peso, né, talvez falando assim, né, dessas mudanças e tudo mais. E aí, lá no consultório, a gente vai começar a ver que essa paciente está perdendo uma rede de apoio. Eu acho que é isso que acontece. Então, acho que nós, médicos, a primeira coisa, a gente tem que identificar isso precocemente. Ver que a pessoa está perdendo a rede de apoio, e isso é crucial nessa trajetória do tratamento do paciente. Então, se a gente começar a dar outras opções de rede de apoio, tipo um grupo que tenha no hospital de voluntários que trabalhem com isso, ou então que pessoas parecidas, né, da mesma idade, ou do mesmo, que passaram já por isso, eu acho que pode, não acho que substituir, mas acho que fortalecer isso. Então acho que o papel do médico talvez é identificar de uma maneira mais integral o paciente, ao invés de dar diagnóstico, esse é o exame, esse é outro. Então o divórcio acho que pode impactar muito nesse processo, então a gente tem que ficar de olho nisso, sim. E aproveitando, falando sobre esse impacto, a doutora Maria Cristina, quase doutora, né? Seu doutorado está quase aí. Super orgulhosa, né, da minha sócia. Não vejo a hora. Sendo familiar e amiga de um paciente, como que podemos cuidar para não ficar depressivo e ajudar numa depressão? Eu acho que a depressão é algo bastante comum, né? Hoje em dia, de qualquer forma, não só acometendo pacientes de câncer, né? Mas também é muito comum em pacientes oncológicos. E é uma realidade, né? Então, quando acontece da pessoa ficar deprimida, eu acho que essa rede de apoio, como a Daniela falou muito bem, né, e a Juliana também, ela precisa também estar cuidando da sua saúde, né? Então, o câncer não é só uma doença individual, é uma doença familiar. Isso é fato. E o impacto é muito grande nas pessoas que estão em volta. E como é que a gente faz para não ficar deprimido, né? Quando depressão é uma coisa que a gente sabe que não é contagiosa, mas, de fato, parece que a gente pode pegar a depressão, né? Vocês já perceberam isso? Assim, uma pessoa depressiva em casa realmente pesa, né? E ao longo do tempo, esse peso ele vai sendo, de certa forma, contagioso, né? Então, eu diria que esse autocuidado, o cuidado do cuidador, o cuidado dessa rede de suporte familiar, ele passa por saber aquilo que é meu, saber aquilo que não é meu, saber os limites, até onde eu posso ser uma pessoa que vou agregar e que vou ajudar, até onde eu tenho meus limites e eu não consigo dar conta, e respeitar esses limites, né? Isso não é fácil, porque vem muitas vezes sentimento de culpa, eu devia estar fazendo mais, mas às vezes não é possível. Então, também essa pessoa que é da rede de apoio desse paciente poder procurar, né, ajuda e poder exercer o que a gente fala de um cuidado empático. Ou seja, eu empatizo e tenho compaixão por essa pessoa que eu amo tanto, que está sofrendo, mas eu não sou ela, né? Ela tem as coisas dela, eu tenho as minhas, e eu vou seguir dando o meu melhor, né? É um exercício, eu acho que existem hoje muitas formas e muitas técnicas, vamos dizer assim, até de construção desses recursos pessoais para você poder se fortalecer ao ajudar um paciente, né, na tua família. E isso pode ser, por exemplo, passar por técnicas de meditação, você pode aprender onde você acha o teu centro e permanece centrado mesmo quando o teu marido, o teu filho, a tua mãe está passando por um momento de depressão bem grave, né? Mas é um cuidado contínuo e requer muita paciência, muita humildade
e muito reconhecimento dos seus próprios limites, muito autoconhecimento, basicamente. Obrigada. E aproveitando, vamos falar com o Plínio sobre isso, né? Falando sobre as terapias complementares, integrativas, que faz parte de uma rede de apoio enorme, trabalhando o indivíduo, né, em várias dimensões. O que o senhor pode nos falar em relação às práticas integrativas que o senhor exerce como coordenador no Hospital Sírio-Libanês e que também ajuda tantas e tantas pessoas a se descobrirem e a se curar de dentro para fora? A gente partiu de 3 princípios fundamentais, né, na relação com o hospital. Um deles diz assim: cuidar, cuidar-se e ser cuidado. Primeiro, a questão do cuidar, que é uma questão extremamente essencial, né? A gente está dentro de uma instituição médica cuja paixão é tratar a doença, o que é muito importante, né? E a gente se esqueceu ao longo do século XX, com tudo que se cresceu ali no século XX, do cuidado com a pessoa. Então a gente procura conjugar um pouco o tratamento da doença com o cuidado da pessoa na sua integralidade. Então, cuidar tem essa importância. Depois, esses 3 aspectos do cuidar, né? Nós ocidentais, a gente basicamente cuida, né? O cuidar-se e o ser cuidado são práticas um pouco abandonadas, né? Nosso impulso maior é muito mais para o outro, né, do que para si mesmo. E tem uma coisa para a gente descobrir nisso, que é muito importante, né? Por exemplo, para o paciente oncológico, não, para o paciente com uma doença crônica, basicamente, ele se educar para o autocuidado é crucial, né? A gente sabe que o autoconhecimento para um paciente como esse é um tesouro, é um patrimônio para ele, né? Na minha prática, tratar pessoas com câncer, quando essas pessoas não têm contato consigo mesmas, é muito mais difícil. E quando elas estão interessadas em si mesmas, em crescer, expandir a consciência, encontrar sentido, encontrar silêncio, prestar atenção em si mesmas, etc., elas têm recursos que são muito importantes. Então, a gente estimular o paciente ao autocuidado, para nós, é realmente uma ação muito importante. Não só o paciente, mas o médico também, né? O colaborador. Então, a gente tem um projeto no CIR chamado Projeto Cuidar-se, que é justamente para estimular o cuidado pessoal. E o ser cuidado, que também é uma prática difícil, né? A gente se jogar na mão de alguém, a gente ser vulnerável, a gente está disposto a pedir ajuda, né? Tudo isso que eu estou falando vale para o paciente, vale para o cuidador, vale para o médico, para o colaborador, para a enfermagem, para todo mundo que anda ali. Vamos olhar para tudo isso como uma unidade assistencial, né? Tudo afeta tudo, todos afetam todos, de alguma maneira, né? Um segundo princípio que a gente tem diz assim: cura e educação, asas do mesmo voo, né? E a ideia disso é que a gente fala muito de cura e a gente se esquece que a contraparte da cura, que é essencial, é a educação, né? Então, quando a gente estimula os nossos pacientes, então dentro do contexto que vocês estão falando, nossos pacientes oncológicos, se educarem no sentido de se conhecerem melhor e se educarem no sentido de criar ou encontrar recursos de cuidado pessoal, para que eles possam fazer uso não só no manejo de sintomas, mas também no contato com o sentido de vida, né? Então vamos imaginar o paciente que está aprendendo a meditar, a respirar, a relaxar, a prestar atenção, fazer silêncio, se conectar, etc. São recursos muito importantes para eles. E tudo isso é educação, né? Tudo que eu falei aqui é educação. Então, quando a gente acrescenta, né, articula a educação ao processo de cura, tem muitos ganhos para o paciente, né? Então, a gente vem estimulando muito o que a gente chama de educação e autocuidado, tanto no quarto do paciente, no box de quimioterapia, para o paciente em cuidado paliativo. Em todas as situações a gente tem alguém do nosso grupo ensinando alguma coisa. E o terceiro princípio que a gente tem, claro, diz assim: tratamento global, tratamento humano. Isso se refere a um aspecto muito importante de tudo que a gente está conversando aqui, que é a integralidade. Porque se a gente quer humanizar um tratamento, a única forma de fazer isso é olhar a pessoa na sua integralidade, fazer o tratamento mais global possível. Vamos tratar o corpo, vamos cuidar da mente,
o que é cuidar da mente. Vamos cuidar da espiritualidade, ou do contato da pessoa com a espiritualidade. Vamos cuidar da energia, que é um assunto super delicado dentro de um hospital, onde a energia é só um produto de um ciclo de Krebs que acontece na mitocôndria, né, com a adenosina trifosfato, e para o oriental é todo um conceito muito grandioso, importante, né? Então, quando a gente estimula, não só a gente procura fazer isso, mas estimular também a nossa medicina lá, a ampliar o seu cuidado, a tornar esse tratamento mais global, mais integral, a gente sente que está dando uma contribuição. Isso é um pouco o tripé que norteia o nosso trabalho lá no CID, basicamente. A Humana Mundi, ela também une gerações, né? Ela une mundos, e também cuidamos do cuidado integral, né? Dos pacientes, porque também temos médicos aqui, dos nossos analisandos, né? Enquanto setting terapêutico, e nós percebemos dia a dia a importância desse cuidado. A gente percebe que quando o cuidado é integral, corpo, mente e alma, eles são unidos, e o indivíduo ele começa a ter essa percepção do cuidado de dentro para fora, e a gente percebe que essa família também é cuidada de uma célula familiar, de um núcleo familiar que é de dentro para fora. A gente realmente tem resultados fantásticos, então nós somos muito felizes no Humana Mundi por conta disso, né? E somos gratos e muito reconhecidos por todos aqueles que nos procuram e pelos profissionais que aqui estão conosco, né? Então nós somos muito gratos realmente, e é esse o sentido, esse é o verdadeiro sentido, né? E aproveitando, doutora Juliana, quando a gente fala de gerações, né? Como que é para você quando a gente fala de um paciente diagnosticado com câncer aos 50 anos e um paciente diagnosticado com câncer aos 28? Uma vez que a gente fala sobre prevenção, mas a mamografia é feita a partir dos 40, né? Gostaria de saber um pouco sobre isso. Então, as pessoas com mais de 60 anos, elas têm algumas particularidades da saúde em relação ao paciente jovem. Então, é por isso que é tão importante uma avaliação mais abrangente, mais integrada, não só na tomada de decisão do tratamento, mas também no manejo ao longo do tempo desse paciente. Então, é bastante diferente. E essas particularidades, elas variam de indivíduo para indivíduo. É importante a gente salientar, né? A idade cronológica, ela não, por si só, ela não é suficiente para dizer como é o perfil desse paciente, quais são as reais necessidades dele. Por exemplo, a gente pode observar um paciente de 60 anos com muitas doenças e uma saúde debilitada, e um paciente de 80 anos com menos doenças e mais saudável. Por outro lado, nós sabemos que pacientes quanto mais velhos, maiores são os riscos da sua saúde e também o tratamento de todas as suas doenças. Além disso, a partir de 60 anos, a gente observa um aumento da prevalência de várias doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, né? E, consequentemente, o número de medicamentos utilizados. Por isso que é tão importante uma abordagem mais minuciosa, né, desse paciente, e também um acompanhamento mais cuidadoso. Dentro da geriatria, desse paciente que vem para o geriatra, um idoso, a gente costuma recomendar uma área de atuação chamada oncogeriatria. A oncogeriatria é a união de duas especialidades, né, a geriatria e a oncologia, complementada por todos os outros profissionais de saúde, né, os psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que são tão importantes quanto todos os outros, formando uma rede de apoio multidisciplinar para o idoso. Então, o oncologista ele entra com toda a sua expertise no diagnóstico e no tratamento da doença oncológica, e o geriatra entra na atuação com uma avaliação geriátrica ampla, completa, levantando os principais problemas, as principais doenças, não só a doença oncológica, todas as questões que envolvem o cuidado desse idoso, o gerenciamento das suas doenças e dos outros profissionais,
e sempre focando na autonomia, na independência, no bem-estar psíquico, físico, nutricional, psíquico e espiritual. Doutora Daniele, vamos pegar esse gancho, né? Essa fala da doutora Juliana, quando ela fala sobre efeitos colaterais. Então, as mulheres, às vezes, ela passa pela hormonioterapia, e muitas vezes elas são novas e também têm sonhos de terem filhos, né? Como que você vê essa questão em relação às mulheres depois da hormonioterapia? Elas podem ou não ter filhos? É uma dúvida que fica aí para todas elas. Então, quando a gente pensa no paciente oncológico, nós como médicos, a gente pensa na cura. Então, a cura pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e isso pode impactar parcial ou integralmente na fertilidade da mulher. Mas, como as coisas estão bem, né, a gente tem muita opção para as mulheres que querem ter filhos. Então, elas não precisam desistir desse sonho, não. Antigamente, assim, não antigamente, né, hoje a gente usa para outros tipos de paciente um tipo de terapia para poder engravidar, né, ou para induzir uma ovulação, ou para fazer uma fertilização, enfim, com hormônios comuns. Mas a gente já faz uma indução de ovulação para FIV, enfim, com outros tipos de hormônios que não impactam no tratamento ou até mesmo... Porque assim, se você está usando hormônio, como o câncer ele é dependente de hormônio, não faz muito sentido você usar hormônio e prejudicar um tratamento até de uma pessoa que já está curada, né? Então, precisou-se desenvolver outras técnicas para poder fazer essas mulheres ainda permanecerem com essa... conseguirem concretizar o sonho de serem mães. Então, hoje sim, a gente tem outras terapias, outras coisas que a gente pode fazer para isso. Fora que essa ideia de ser mãe, eu acho que ela tem um conceito bem amplo, que a gente vai ficar falando aqui sobre isso bastante. Então, você pode ter um filho biológico, mas você pode ser mãe de outros jeitos. Então, acho que isso tem que ser trabalhado também nessas mulheres. Se elas querem, qual é o tipo de via que elas querem para ser mãe e tentarem, elas precisam se encontrar e entender. Claro que muitas vezes a vontade é gestar mesmo, né? Ficar grávida e tudo mais, e tem como. Isso é uma coisa que já é bastante feita, tem vários centros grandes de São Paulo que já fazem isso, tem clínicas de reprodução que trabalham de uma maneira bem interessante, que você pode doar os seus óvulos. Se você está fazendo um tratamento, uma pessoa que não está doente nem nada, ela pode doar os óvulos para uma outra paciente que quer fazer, então ela teria com óvulos de outras pessoas, mas também as clínicas trabalham com algumas parcerias que elas recebem óvulos de pacientes normais, né, que estão no processo de fazer fertilização, que elas querem ter filho, né, mesmo, e esses óvulos, eles são destinados a outras mulheres e com o valor desse tratamento, eles custeiam tratamentos de mulheres que já tiveram câncer. Então tem várias possibilidades, é bem amplo e não precisa desistir do sonho de ser mãe, não, com certeza. Doutora Maria Cristina, temos uma pergunta sobre a luz dos estudos da psicologia. Qual é o impacto de ter uma mãe diagnosticada com câncer em filhos na primeira infância e na adolescência? É também uma pergunta bem complexa, né? Acho que não vai dar para responder totalmente, mas eu penso que, em primeiro lugar, o impacto é grande, não dá para dizer que não. Isso vai depender de vários fatores, por exemplo, da idade da criança, né? Do entendimento que ela tem sobre o que é o adoecimento, e também da cultura familiar, né? Então, num primeiro momento, a gente pode pensar que, independente do fato da criança ser grande ou pequena, como é que essa família lida com notícias ruins, com notícias sérias, notícias, por exemplo, de sofrimento, notícias difíceis, né? Como é que se faz essa comunicação? Então, isso é o primeiro aspecto. Porque cada família tem o seu jeito de comunicar, né? E é importante a gente ter essa sensibilidade de entender qual que é esse jeito e não estipular uma maneira só de fazer uma comunicação desse tipo. Então, assim, estou falando do momento em que se comunica a criança
essa mãe, essa família, comunique à criança, por exemplo, que ela tem câncer, né? Então, dependendo, então, daí eu entro na segunda parte, né, que é a questão da idade. Então, claro, crianças com idades que são menores, elas têm alguns tipos de medo, de ansiedade, que são diferentes, né? Então, elas vão ter ansiedade de morte, de separação, no sentido de que o que acontece com a minha mãe quando ela se ausenta tanto, quando eu vou procurá-la, ela está lá na cama e ela não está bem, né? A preocupação da criança é com ela própria, porque a criança tem essa, ela é egocentrada nesse sentido de que ela precisa ter a segurança desse cuidado, né? Então há um grande cuidado, vamos dizer assim, dessa família para ajudar que a criança não entre nessa ansiedade exagerada de separação e comece então a desenvolver alguns sintomas de sofrimento. Isso é bem comum acontecer, por exemplo, enurese noturna, né? Então a criança faz xixi na cama, começa a fazer xixi na cama de novo, já não fazia, volta a fazer, né? Ou tem problemas na escola, começa a ficar agressivo, começa a não ter medo de dormir sozinho, uma série de sintomas. Na adolescência são outras as preocupações. De qualquer forma, na adolescência é toda uma tentativa de reaproximação dessa mãe, né? No momento em que o adolescente se volta para o grupo e se afasta, por assim dizer, dessa mãe, para buscar a sua autonomia. Então a mãe adoece e tenta voltar para perto da mãe, e nem sempre é fácil, né? Nas duas situações, eu acho que uma coisa também importante a gente lembrar, que é a gente assegurar tanto a criança como o adolescente, de formas diferentes, obviamente, que não existe nada que eles tenham sido responsáveis, que eles fizeram ou falaram, né, que causou essa doença, esse sofrimento. Especialmente na criança mais nova, isso pode ser uma questão. O que eu fiz para minha mãe? Será que eu fui malvada? Será que eu fui desobediente? Por isso que a minha mãe ficou com câncer? Isso é uma questão muito importante, né? Tem vários outros aspectos, eu poderia ficar falando aqui mais tempo, mas acho que no tempo que a gente tem é isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Plínio, falando de sobrevida, qual é o tempo de ampliação de vida que um paciente ganha ao optar por um programa de cuidados paliativos e integrativos, se é que podemos falar sobre isso? Bom, eu acho que eu vou, se você me permitir, vou expandir um pouquinho o conceito, porque eu acho que a questão sobre tempo de sobrevida é uma questão complexa para a gente tratar na perspectiva do integrativo, né? Eu diria assim que a gente pode tratar a questão da longevidade como assim, aspectos da vida da pessoa que viverão com mais intensidade. Então, ao invés de a gente pensar em manter a vida física por um X número de anos, a gente pensar como é que a gente consegue manter a qualidade de vida, como é que a gente consegue manter o sentido de vida e como é que a gente consegue manter o valor de vida, né? Tem uma tirania da qualidade de vida, a gente fala tanto de qualidade de vida nos últimos tempos, mas há uma tirania nisso. É importante lembrar, foi até um médico paliativista que falava disso, né? Que a gente tem que lembrar que temos que tratar da qualidade de vida, temos que tratar também do sentido de vida e temos que tratar do valor dela, né? Tudo isso é desafio para o paciente. O paciente oncológico, que está olhando para frente e não sabe o que vem para frente, em termos de sofrimento, de dor, de morte, de despesa com a família, né? Do que vai acontecer do lado de lá quando ele chegar do lado de lá, se ele chegar do lado de lá, né? Essas são questões muito pertinentes. Então, as práticas integrativas, eu diria que elas contribuem muito para isso, porque elas ajudam, né? A meditação, a yoga, o tai chi, o qigong, o reiki, etc., ajudam muito a pessoa a fazer contato consigo. E fazer contato consigo significa não só respirar bem, comer bem, conseguir caminhar bem e ter uma vida com uma qualidade, mas também continuar o caminho, continuar a busca de sentido, né?
continuar a busca pelo seu poder pessoal, né? Muitas vezes o paciente oncológico é um paciente que está numa situação de impotência, no sentido amplo da palavra, né? Então, o nosso trabalho muitas vezes é contribuir para que ele se encontre de novo com o seu poder pessoal, que é fundamental para ele criar qualidade, sentido e valor na vida dele, né? Que a gente ajude ele a se olhar com mais atenção, então dialogar um pouco com a sua questão de sentido de vida, né? Tudo isso, eu diria que é uma contribuição importante, e isso tem a ver com longevidade, né? Longevidade da vida da pessoa, né? Por exemplo, cuidar da felicidade da pessoa, cuidar da paz dessa pessoa, cuidar do sentido de vida, né? Cuidar da alegria, do desfrute da vida. Tudo isso é parte da vida e pede longevidade. Então, não sei se o paciente vai viver 6 meses ou 6 anos, mas nesse tempo que ele está vivendo, é importante que a gente contribua para que ele continue buscando esse tipo de valores, princípios na vida, né? E pessoalmente eu diria também que eu acho que a gente encontra essas coisas todas, como felicidade, amor, paz, alegria, equilíbrio, conexão, etc. Isso tudo é fruto de uma experiência muito básica na vida, que é a experiência de aproximação consigo mesmo. Quando eu faço contato comigo, quando eu me aproximo de mim, eu tenho essa experiência de contato com tudo isso. Não tem como produzir isso artificialmente. Uma pequena felicidade, um pouquinho de amor, um pouquinho de empatia, um pouquinho de compaixão, tá bom. Mas se a gente falar assim, bom, o paciente oncológico, ele precisa ter uma experiência com ele mesmo mais significativa, mais importante, a gente tem que ajudar esse paciente a se aproximar de si. E às vezes é muito difícil isso, mas é nessa aproximação que ele vai se encontrar com esses princípios humanos maravilhosos e vai cuidar e preservar para que isso seja uma coisa que tenha uma longevidade, ser feliz até o fim, estar em paz até o fim. Não sei quantos anos de vida, quanto tem a sobrevida física, mas qual é a sobrevida da felicidade? Qual é a sobrevida do bem-estar? Né? Qual é a sobrevida da alegria, do amor, etc. Bem, então nós vamos abrir agora para algumas perguntas da plateia, e vamos depois falar sobre a expografia da Tiele e da Gilce, que estão aqui conosco, e vamos também falar da Marina Arruda, né? A Cris vai falar um pouquinho sobre o livro dela, Não Se Acostume com a Vida. Infelizmente ela não pôde estar aqui, porque ela não estava passando muito bem, mas deixou aqui um beijo carinhoso para todos nós e todos vocês que estão acompanhando, tá bom? Vocês estão ansiosas, meninas? Querem começar com vocês, né? Então tá bom. Vamos começar com vocês, então. Tiele, nós temos algumas perguntas para você. E depois a gente vai fazer algumas perguntas para a Gil, se vocês estão viveram momentos diferentes, né? Sobre o câncer. Ambas tiveram câncer de mama e lutaram contra isso e estão aí super para frente, né? Super motivadas e super inspiradoras, né? Nós estamos vendo a expografia de foto que vocês fizeram. Tiele, a primeira pergunta é sobre isso. O que te motivou a fazer fotos de todo o seu processo, desde o diagnóstico, né, até o momento atual? A fotografia, né? Quando eu descobri o meu câncer, eu tinha 28 anos e a primeira pergunta que eu fiz para minha médica se ia cair o cabelo, né? E ela disse que sim, que ia cair. Aí depois foi a questão do trabalho, que eu disse que eu queria continuar trabalhando e ela disse que não, que eu ia ter que parar, né? E no momento que eu parei, realmente com tudo na minha vida, foi para cuidar de mim, né? E quando caiu o cabelo, aí eu disse, não, eu acho que eu tenho que registrar isso, porque eu não estava gostando, eu não me identificava na frente do espelho. A minha maior dificuldade era passar na frente do espelho e não reconhecer quem estava ali. E é que nem a doutora Daniela falou, assim, é um abismo, né?
da notícia e eu nunca pensei em morte, né? Todo mundo me pergunta, como é que é receber um câncer e lidar com a morte? Isso nunca me passou pela minha cabeça, mas eu pensei nesse abismo, assim, sabe? E o meu relato, eu digo, cheguei ao fundo do poço. E a foto careca é desse momento, assim, a fotógrafa foi muito especial que ela conseguiu tirar um sorriso de mim nesse momento, que eu não estava. Na época eu não gostava das fotos, eu disse que eu não queria ver, eu não queria, mas em algum momento elas iam servir para alguma coisa. E estou eu aqui hoje usando e adorando elas, né? E é para retratar esse momento, né? Porque eu digo, por querer eu não vou ficar careca novamente, né? Então era para registrar e servir de alguma coisa, né? Eu acho que o câncer, depois, quando eu estava vivendo ele, perdida, né, no meio de tantas coisas, era a questão de se mudar o propósito, né? Eu quero algum dia ajudar a fazer quem está passando por isso. A minha maior dificuldade também era achar alguém da minha idade com câncer, enfim, de qualquer, ou câncer de mama. E eu encontrei muitas meninas jovens com câncer de mama. E essa rede de apoio, né? A gente se encontra, se fortalece e se ajuda. E todos os especialistas aqui falaram lindamente e é um pouquinho do que cada um falou, assim. Doutor mesmo aqui, essa questão de valorizar a vida, é isso que muda depois. Obrigada. Gilce, quando o assunto foi enfrentar o diagnóstico, o que você poderia nos dizer sobre os principais aspectos de ser vegana para te ajudar com o estilo de vida e o que te ajudou nesse enfrentamento? Do ponto de vista do veganismo, eu tenho para mim, eu penso o seguinte, eu entendo que como a gente tem essa questão de pensar no outro, né, como o doutor muito bem expôs aqui, essa questão que para mim é fundamental e para o universo vegano também, o mindset do vegano, ele tem o veganismo como um estilo de vida, não como uma dieta. E tendo como um estilo de vida, ele parte pressupostamente do olhar para o outro, né? Então, esse olhar para o outro, que é onde eu encaixo a minha opinião, o fato de você ter essa preocupação do autoconhecimento, de estar com si mesmo, né? de centrar, de estar no silêncio, isso aproxima você de você mesmo e, por consequência, você tem, na minha opinião, a habilidade e a sensibilidade de apreciar e olhar o outro. Então, desse ponto de vista, para mim foi muito tranquilo pegar o diagnóstico, está acontecendo isso, tem isso para resolver. Então, meu segundo pensamento, além da aceitação, foi a questão da gratidão por ter como resolver. Porque no câncer, todos vocês que são médicos, né, me corrijam se eu estiver errada, as pessoas tecnicamente não sabem exatamente o que rola, né? Então, eu podia ter um câncer que ninguém conhecesse, que não sabíamos o que fazer. Então, a gratidão de ter como resolver foi outro pensamento. E essa gratidão eu faço paralelo com o veganismo, novamente dessa ótica, né? A gente tem o apreciar e o acolher o outro, né? O outro animal, o outro, as outras pessoas, o outro planeta. Então, esse olhar me é muito familiar desse ponto de vista da minha ótica, porque eu me tornei vegana. Então, novamente eu tenho uma outra ótica paralela dentro disso, que é a questão do não alimentar e cuidar só do corpo, e quando você alimenta e cuida da alma, né, nós não somos a nossa mente, na minha opinião. Então, quando você alimenta o espírito do ponto de vista de olhar o outro e acolher, você também está tendo respostas legais do corpo, né? Então eu entendo que o corpo, de acordo com as nossas decisões e ações, ele escolhe como responder na adversidade. Então, desse ponto de vista, a minha ótica do ser vegano ter me ajudado profundamente, tanto do aspecto físico quanto espiritual. Thierry, nós participamos do programa Terapia de Choque, né? Onde você passou por processos de terapias complementares, integrativas,
Você poderia falar um pouquinho o quanto que esse processo ajudou você? Eu, quando recebi o diagnóstico, não tive essa reação de é isso que temos, vamos fazer. Teve a negação, a rejeição, por que comigo, o que eu fiz para merecer, todos os questionamentos possíveis, por que comigo, naquela idade, o que eu fiz para merecer, enfim. Mas fiz todo o tratamento, né? Tinha que passar, tem que passar, vamos lá, fiz. Depois, né, resumidamente, de 16 sessões de quimioterapia, 2 cirurgias, 25 sessões de rádio, enfim, estava curada fisicamente, mas o emocional destruído, né? Acho que eu estava lá embaixo do abismo, no fundo do poço, que nem eu digo. Foi quando surgiu a terapia de choque, que eu digo que esse programa foi feito para mim, não tem explicação, assim. O universo trouxe eu para cá, né? E a Humanamundi fez essa integração total, assim, ela fez corpo, mente e alma nesse processo de autoconhecimento, porque eu já vinha nesses questionamentos, assim, mas não sabia como, eu estava perdida, eu estava desorientada. E quando eu cheguei aqui, eu me senti acolhida, protegida e compreendida, né? Tudo que eu falava tinha algum sentido, a gente buscava uma razão, e todas as terapias que a gente fez aqui integrativas, né? Tanto da constelação familiar, que foi algo que ligou muita coisa em mim, e todas as outras, música, a arte, os desenhos, o resgate da criança, né? Porque hoje eu trago o meu câncer, que foi a transformação da menina para a mulher, né? E aqui eu vivi isso, né? Aqui eu resgatei a minha criança, descobri a mulher que eu tenho aqui dentro, né? Teve a terapia também das deusas, né? Que eu descobri todas as mulheres que eu carrego, me empoderei de mim e me conheci mesmo, né? Essa questão do autoconhecimento não é fácil, né? A gente vê, a gente vai na internet, acha as coisas, mas fazer em si, praticar, não é fácil. E aqui eu fui totalmente acolhida, fui totalmente orientada à meditação, né? Porque durante o meu processo de químio, eu escutava que meditação era bom, era isso, mas eu não sabia, eu tentava e não conseguia. Aqui vocês me ensinaram, vocês me instruíram e eu consegui meditar, eu consegui achar esse centro, esse silêncio, e as respostas começaram a vir. E, como eu digo, até a pergunta mudou, né? Não foi mais por quê, foi pra quê, né, que eu tive o câncer. E hoje eu agradeço o câncer que eu tive, que bom que eu tive ele jovem, que eu tenho uma outra visão de vida agora pela frente, dar valor, dar sentido à vida que eu tenho. E tudo isso foi essa integração que a Humanamundi me proporcionou, que foi ligar corpo, mente e alma e saber como fazer isso. Muito obrigada. Sou eternamente grata também a vocês. E até a questão da gratidão, né? Quando a gente agradece essa energia que a gente emana para o mundo e devolve para a gente. E a intensidade que eu estou vivendo na minha vida agora é totalmente diferente. Tem a Thierry antes do câncer e a Thierry depois do câncer. Obrigada. Gilce, vamos para a última pergunta. A gente fala sobre o câncer, a gente está falando sobre nós, né? Porque estamos aqui, mas não falamos sobre os animais. E você, uma mulher totalmente defensora dos animais, uma mulher que nos deu a oportunidade das inscrições, das pessoas que fizeram as inscrições, que estão aqui na plateia, né, se inscreveram, e as inscrições serão doadas para esta ONG, que a Gilce nos orientou que doasse, porque ela faz parte dessa ONG há muito tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco da ONG e também sobre essa questão, né? Há quanto tempo você trabalha com a ONG, conhece as pessoas da ONG e esses animais que também têm câncer? Realmente as pessoas né, têm essa tendência. Eu sei que, claro, eu passei por isso, eu sei como é passar por isso, e sei também um aspecto que também é, só fazendo uma observação, as pessoas que estão em volta, né, como foi comentado aqui anteriormente, e novamente eu reforço essa questão do olhar para dentro e estar pleno, pelo menos, né, tentarmos sempre, porque nessa plenitude, quando se torna perene, você consegue acolher o outro, o animal, e
tirar as pessoas em volta de você desse espectro, né? Porque é criada uma egrégora, parece uma nuvem dos amigos da família, que você nem está no poço, né? Como você estava comentando, mas as pessoas te colocam, né? Então, e particularmente a questão dos animais, que infelizmente é tão pouco lembrada, infelizmente eles têm o mesmo processo, com os mesmos tipos de câncer, hormônio dependente, próstata, mama, além de doenças ginecológicas específicas dos cachorros, por exemplo, que são mortais, assim como um câncer, né? Então, eu acho muito interessante. Essas criaturas divinas, para mim, elas são as únicas capazes de praticar o amor incondicional, assim como a gente ouve Jesus, Deus, Alá e etc., falar de toda essa prática do amor incondicional. E eles estão aqui, e é uma coisa que me dói muito, que as pessoas não pensam dessa maneira, não conseguem enxergar esse aspecto tão importante para a nossa própria evolução, que é o quê? Eles nos dão a oportunidade de nós praticarmos o nosso melhor, o nosso lado bom, humano, que a gente tanto busca e tanto necessita, né? Então, falar deles e lembrar do ponto de vista do câncer, eu acho maravilhoso ter tido estar tendo essa oportunidade aqui, porque é uma coisa que as pessoas não pensam, né? E eles fazem quimioterapia, eles têm câncer no olho, eles têm câncer em todo lugar, como nós todos, infelizmente. Então é mais uma oportunidade de lembrar disso e lembrar da importância de reconhecê-los como organizadores, né, e preconizadores do exercício da nossa parte boa aqui nesse planeta. Nós temos algumas perguntas que vieram da plateia, das pessoas que se inscreveram para estarem aqui. Plínio, quando da alta médica, como as práticas integrativas entram nesse momento? E você poderia citar alguns exemplos dessas práticas? Essa é uma pergunta muito boa, muito importante, porque no sistema que a gente vive, na alta médica tem um certo abandono do paciente, né? Um certo, para ser delicado, né? Não é o médico, a pessoa do médico que faz isso, é o nosso sistema que faz isso, né? Então, assim, o médico, através dele que isso vem, né? Então, olha, vai para casa, daqui para frente, vida normal, né? Vida normal, mastectomizada, gastou 2/3 do dinheiro, divorciou, não sabe mais quem é, olha no espelho, se reconhece, né? Então, não é que o médico tenha a intenção do abandono, mas é o momento de abandono, né? Ele sai da equipe, a pessoa, não só a mulher, evidentemente, ela sai de dentro do território onde tem não só médico, mas todo um grupo assistencial, né? Então, nessa hora, é uma hora que a gente, né, do Núcleo de Cuidados Integrativos, a gente que trabalha com integrativo, a gente tem muita coisa para oferecer. Esse é o momento que a pessoa, de novo, né, ela tem que ser educada no autocuidado, ela tem que ser incentivada a aprender meditação, yoga, técnicas de relaxamento, reiki, tai chi chuan, qigong, aikido, tem um monte de práticas. Por que é importante? Porque ela vai precisar, né? Ela vai no espelho e ela não se reconhece mais, não é só fisicamente, né? Tem uma quebra de identidade lá muito importante. Então, tudo que possa estar ajudando essa pessoa a fazer contato consigo e se reconstruindo e indo para o seu novo ciclo de vida é muito importante. Essas práticas contribuem, esse é um lado. Outro lado é os familiares, né? Como a Cristina diz, né? Não é doença do paciente, é doença da família. Os familiares também vão receber o seu paciente em casa. Eles precisam de suporte também. Então, eles também precisam aprender yoga, reiki, meditação, tipo, é muito importante, né? É extremamente importante isso. A dinâmica familiar muitas vezes é afetada, a gente sabe disso, né? E tem um dado muito importante, né? Tudo é importante, mas é mesmo, né? Mas que de fato, né, o paciente, ele precisa muitas vezes, nas práticas integrativas é assim, não é uma medicação. Não adianta fazer uma sessão de reiki por semana no paciente que tem câncer.
né? Não adianta um pouquinho. Qual é o ideal? Fazer todo dia. Então, se o paciente aprende e faz autotratamento e os familiares aprendem também, os familiares fazem uma escala de atendimento para o paciente. Se todo mundo aprende meditação, todo mundo senta para meditar junto, para a dinâmica familiar é espetacular, né? Então, economiza dinheiro, né? Embora o tratamento integrativo por pesquisa, não é mais do que 1% do que se gasta, né? É quase nada. Mas se economiza dinheiro, integra a família, inclui a família, há cuidado para todo mundo, a troca de cuidados dentro da família. Então, esse é o momento da alta médica que a gente vê assim, com muita atenção a importância do atendimento em domicílio, do trabalho em grupo, dentro da família, e por aí vai. Maria Cristina, como integrar corpo, mente e alma de forma prática para a prevenção de incidência do câncer? A questão da recidiva do câncer é uma questão por si só também já bastante complicada, né? Ela gera nas pessoas uma ansiedade muito grande. Sempre que é época de fazer exames, vem aquela ansiedade, né? Mas assim, eu acho que de forma prática, tem alguns pilares aí do cuidado, né, que são importantes, que já são evidências, assim, né, de que realmente é algo que a gente deve investir. Um deles é o cuidado nutricional, então o cuidado que você come, né, rever a sua prática alimentar. E aí quando eu falo cuidado nutricional, não é só a comida que a gente ingere, mas o que mais a gente entende por nutrição. Do que a gente nutre a alma, por exemplo, né? O que a gente anda vendo, o que a gente anda ingerindo por aí, né? Além da comida. Claro que a comida é fundamental, né? O alimento, mas além dele, né? A outra questão é exercícios físicos. Aí a Marina deveria estar aqui para falar de como a dança e o movimento, né, foi absolutamente fundamental na recuperação dela e na manutenção desse estado de equilíbrio, de harmonia entre corpo, mente e alma para ela, né? Então, realmente cuidar desse corpo que de repente precisou ser invadido, né? E que sofreu muito também, e que a gente precisa de alguma forma fazer as pazes com ele, reconhecer, dar um novo lugar, uma nova identidade, né? Construir essa nova identidade nesse corpo. Então, cuidar dos exercícios, fazer exercícios a gente sabe que é fundamental, então que a gente possa fazer com essa consciência, né, desse autocuidado. A outra questão é o sono. O sono é fundamental, né? E cada vez mais sabe-se da importância de se dormir uma boa noite de sono, né? E como o corpo se regenera, a alma se regenera e o emocional também se regenera muito, né? Através dos próprios sonhos, né? Durante o sono, a gente sabe disso, que a gente que trabalha com essa área, né? Então, assim, cuidar desse momento de sono onde você deita para ficar ali sozinho, que é um momento muito particular, muito privado seu, né? Ninguém partilha desse momento com você. É misterioso, né? E é fundamental, porque ele traz respostas e soluções, muitas vezes, inclusive, para coisas da tua vida na vigília. Então, o sono, importante. Mas também cuidar do manejo do estresse, porque a gente vai ter estresse sempre. Não tem uma condição de não estresse. Você está vivo, você tem estresse. A questão não é não ter estresse, mas sim como lidar com o estresse. E qual é a melhor maneira de lidar com o estresse? Né? Como eu posso manejar, né, as minhas emoções melhor, para não me estressar tanto diante de coisas que podem ser simples, né? Podem ser vistas mais simplesmente. E eu acho que a perspectiva do câncer traz um pouco isso, porque quando se vive, né, uma doença tão grave e se participa de uma recuperação de uma forma absolutamente responsável no autocuidado, um cuidado de si consciente, a gente percebe que as outras coisas acabam tendo uma importância menor, né?
a gente meio que coloca as coisas no seu devido lugar em termos de importância. Então, aquilo que era um estresse muito grande para a gente acaba não sendo mais depois. Isso é muito importante, é um aprendizado. Então, cuidar do manejo das emoções, do manejo do estresse. Cuidar da tua vida para que você não se submeta a situações que você sabe que vão além do seu limite, né? Então, esse é um outro aspecto. E, por último, eu diria que cuidar do sentido, como o William fala. Porque uma vida sem sentido é uma vida completamente... não existe, vamos dizer assim. Ela não... Assim, a gente pode enfrentar qualquer sofrimento desde que a gente encontre para ele um sentido. Se a gente não encontra um sentido, fica muito difícil. Então, cuidar do sentido, né? Cuidar desse aspecto da vida, que é um aspecto espiritual, para além de qualquer religião. Eu acho isso fundamental. Eu diria que na prática seriam esses pilares. Vocês recomendam o exame genético para quem tem histórico familiar? O exame genético é um direito do paciente, não é nem questão de uma indicação só. Os pacientes que têm familiares com história de câncer e tal, eles podem fazer o exame. E aí tem um médico geneticista que pode guiar melhor o paciente a fazer ou não, enfim. Mas nós, como ginecologistas, nós podemos dar a opção para o paciente, acho que é importante. E lembrar que pacientes que têm familiares de primeiro grau que tiveram câncer de mama, o screening, né, o rastreamento é diferente daqueles que não têm nenhum familiar próximo. Então é mais precoce, tem outras coisas, outros exames que a gente pode fazer, principalmente na mulher jovem. A mamografia é boa para as mulheres maiores de 40 anos. Para as mulheres mais jovens, uma ressonância seria mais interessante para quem teve um paciente de primeiro grau. Então, conversar direitinho com o médico, sempre contar de um histórico de câncer, mesmo que a pessoa ache que não é uma coisa relevante, para a gente um pequeno detalhe pode fazer a diferença. Então, pensar sempre nisso, além dos testes genéticos. Muito bem. Bem, nós temos várias perguntas aqui, que nós, infelizmente, não vamos ter tempo para respondê-las, mas nós vamos disponibilizar no nosso e-book para que vocês tenham acesso. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês, para que vocês possam se despedir. Eu aproveito para agradecer a presença de todos vocês. Realmente foi muito, muito rica nossas conversas humanas, né, de hoje, sobre um assunto tão polêmico, tão doloroso, né, onde todos nós aqui podemos contar histórias, temos histórias para contar, né? Então, estou muito grata. A Humana Mundi está de portas abertas para recebê-los muitas e muitas vezes, quando quiserem voltar. Em dezembro nós faremos o nosso próximo encontro, nosso próximo Conversas Humanas. Vocês saberão através das nossas redes sociais. Por favor, nos sigam no Instagram e no Facebook, Humana Mundi. Vou passar então o microfone para vocês se despedirem, e a Maria Cristina vai recitar um poema. Estamos todos curiosos aqui para saber o que ela vai recitar. Quero agradecer o convite, foi uma honra estar aqui com vocês e muito emocionante o depoimento de vocês também. Fiquei bastante emocionada e só gratidão mesmo pela parceria e por tudo, né? Pela troca, encontrar o Plínio, reencontrar o Plínio também, e essa clínica abençoada que me acolheu. Obrigada. Também quero agradecer o convite, foi extremamente gratificante. Eu acho que todo mundo precisaria viver dessa maneira que a gente conversou aqui. Eu acho que se todo mundo vivesse de maneira integral, muita coisa se resolveria. Então foi uma oportunidade para nós médicos, né, falar de medicina integrativa ainda é um pouco difícil, né? Eu quero agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui, foi extremamente gratificante.
Eu acho que se todos nós vivêssemos de maneira integrativa, pensando no próximo, exercendo empatia, teríamos com certeza um mundo melhor para se viver. Então, foi assim muito completo tudo isso que foi dito aqui. Sou muito grata também por ter conhecido todas as pessoas e o Humana Mundi. Tá bom? Boa noite. Também quero agradecer o convite de estar nesse encontro muito gostoso. Vocês não estão vendo daí, mas eu sou o único homem presente nessa E acho que eu deixaria assim como uma última palavra, acho que é a palavra mais importante que eu realmente trago, que é a palavra cuidar-se. E como se a gente incluir isso na nossa vida, nós como profissionais, como pacientes, como seres humanos, né, de qualquer maneira, se a gente começar a incluir isso na nossa vida, a gente pode fazer uma transformação muito importante no mundo. Né? Acho que a transformação do mundo começa, ou ela passa, pelo menos, não precisa começar ainda, mas ela passa muito pela consciência que cada um tem de si, pelo cuidado que cada um tem de si, pela humanidade que está ativada ou não, né, dentro de cada um de nós. Então eu sinto que esse lugar aqui, esse mundo é um lugar que é um fogo nesse sentido, acende uma luz para a gente seguir esse caminho também. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de terem me acompanhado, obrigada por tudo mesmo, pela transformação na minha vida e por me ajudar a transformar essa pessoa aqui dentro. E é que o doutor disse, é cuidar-se. Obrigada, e acho que a mensagem que eu quero passar para quem estiver enfrentando um câncer, eu trago muitas mulheres jovens, porque eu levanto essa bandeira de que não tem idade, né? Eu jamais imaginei com 28 anos ter um câncer de mama, mas a mensagem que eu tenho para passar para vocês é não desista nunca, tá? Sigam em frente, busquem ajuda, porque se olhar para dentro de si vale muito a pena. Obrigada pela oportunidade. Agradecendo também, realmente é uma oportunidade deliciosa de estar com todas essas opiniões, podendo compartilhar tudo isso. Eu só queria fazer uma referência que acabou faltando na hora que eu falei sobre a ONG que a gente está apoiando, que é a BEAC. Vocês podem entrar no site, dar uma olhadinha, que é a beac.org. E é uma entidade que abriga mais de 1000 animais e a gente pode colaborar à distância, né? Mostrando aqui para os convidados. A gente pode abrigar esses animais apadrinhando e dando R$30 por mês. Vocês já estão colaborando com vacina, medicamento, ração e produtos de limpeza. Então, eu queria deixar esse recado para a gente ter esse olhar para o outro. E a minha última deixa seria, né, pelo que você quer ser lembrado. Eu fico bastante tempo pensando nisso. Então, sob o meu ponto de vista apenas, veganizar as ideias é um passo bem legal para a gente começar a ter esse olhar para o outro. Obrigada. Bom, então chegou a vez, né? O que eu queria, antes de então ler, é um poema da Clarice Lispector, mas antes de falar dele, eu gostaria de falar um pouquinho só dessa atitude de cuidado, que ela só é eficiente de fato se incluir o amor, né? E a coisa mais difícil, eu acho, né? Pelo menos para mim, e pelo que eu percebo, é o amor próprio. É muito mais fácil você amar alguém ou ter compaixão pelo outro do que por si mesmo. Então, quando o Plínio fala do cuidar-se, eu penso em amar-se, né? Acima de tudo, em primeiro lugar. Cuidar-se, ser cuidado, também pode falar amar-se e ser amado. Exatamente, é isso aí. Então, com isso, né, eu passei os olhos hoje de manhã, assim, não foi uma coisa que eu procurei, caiu na minha mão e eu achei que devia trazer. Eu achei que tinha a ver com esse momento. Clarice Lispector, sonhe. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer,
Tenha felicidade para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seu caminho. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. É isso, gente. Obrigada por estar aqui. Gratidão. Em nome da Luana Mundi também. Em meu nome, em nome da Lu. Muito obrigada e espero ver vocês de novo na próxima Conversas Humanas. Gratidão. Muita gratidão. Boa noite à plateia, boa noite a todos vocês por estarem aqui. Foi um prazer enorme. Estamos muito felizes com as conversas humanas de hoje.